Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Saudo os irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a irmã Adriana. Eu sou administradora do canal Jesus é o Caminho. Eu quero compartilhar com os irmãos um sonho que eu tive com a volta de Jesus. Eu tive esse sonho no dia 23 de maio de 2015. No sonho, eu estava na frente da minha casa, olhando o pôr do sol. E eu chamei a minha irmã mais nova e uma amiga dela para ver o pôr do sol comigo, pois o céu estava muito bonito. Haviam muitas nuvens e o sol estava refletindo nelas, deixando as nuvens avermelhadas e outras rosadas. Nós ficamos observando por um tempo e comentando como o céu estava bonito. E de repente as nuvens começaram a se abrir. E eu comecei a pular, a gritar feliz, dizendo para elas que Jesus estava voltando. Mas logo em seguida eu senti um temor no meu coração. Eu senti que eu não iria subir. Enquanto isso, a minha irmã e a amiga dela subiram para a laje da minha casa para ver tudo lá de cima. E eu continuei com aquele temor, sentindo que eu não iria subir. Eu voltei novamente os meus olhos para o pôr do sol e as nuvens estavam terminando de se abrir. E no meio das nuvens surgiu Jesus, num cavalo branco, com um exército de anjos enorme. E eu fiquei pasma olhando. Eu não consegui olhar o rosto de Jesus porque brilhava muito. E eu mal podia acreditar no que eu estava vendo. A visão foi muito linda. Os anjos permaneceram no céu, na altura das nuvens. Eram incontáveis e brilhavam como milhares de luzes brancas. Mas Jesus veio galopando na minha direção e ficou galopando acima de onde eu estava. E começou a dizer: "Eu vou voltar amanhã." E eu fiquei surpresa, porque eu achei que ele estava voltando naquele momento. Ao mesmo tempo eu fiquei feliz, porque eu sabia que se ele voltasse no dia seguinte, eu teria mais tempo. E ao mesmo tempo eu fiquei apreensiva, porque no dia seguinte também era um tempo muito escasso, né? Estava muito próximo também. Depois disso, ele mostrou a minha alma rachada ao meio. E ele me disse: "Você terá que consertar essa rachadura antes da minha volta." E eu disse: "Senhor, mas o Senhor disse que vai voltar amanhã, não vai dar tempo de consertar daqui para amanhã." E eu fiquei muito preocupada pensando em como eu faria para fechar aquela rachadura até o dia seguinte. E ele me disse novamente: "Você terá que consertar essa rachadura antes da minha volta." Então o Senhor apontou para o mundo, como se quisesse me mostrar o mundo inteiro. E enquanto ele apontava, ele dizia: "E diga a todos que eu estou voltando. E diga a todos que eu estou voltando." Ele disse 2 vezes. Depois ele foi na direção oposta ao pôr do sol, próximo à minha casa. Havia uma torre. No topo dessa torre tinha uma estátua, um homem num cavalo, né? E parecia muito com o Senhor, mas claro, não era ele. E ele ficou ao lado da estátua, observando, como se quisesse que eu visse a diferença entre ele e a estátua. E depois disso eu acordei. Eu soube, quando eu acordei, que ele não voltaria no dia seguinte ao sonho, mas que ele havia me dito aquilo apenas para que eu tivesse noção do pouco tempo que falta. Não sei se será amanhã, daqui 1 ano, daqui 2 anos ou daqui 10 anos. O que eu sei é que está muito próximo. O tempo de Deus é diferente do nosso. A palavra do Senhor diz em Salmos, capítulo 90, versículo 4: "Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite." A palavra de Deus também diz em Mateus 24:36: "Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai."
O Senhor está nos alertando e nos chamando para um conserto. No sonho, o Senhor me mandou olhar para dentro da rachadura que havia na minha alma e me fez enxergar todas as minhas falhas dentro dela. E eu creio que essa mensagem não é só para a minha vida. Então, que todos nós possamos voltar mais para dentro de nós mesmos e olhar para as nossas falhas, que possamos nos examinar mais a nós mesmos, como diz em Coríntios 11:28. E quem está afastado dos caminhos do Senhor, que volte. Na passagem do filho pródigo, diz que quando o pai avistou o filho, ele se alegrou. Mesmo com todas as falhas do filho, ele o recebeu de braços abertos. E assim o Senhor está te esperando para te receber de braços abertos também. Não deixe essa oportunidade passar. E quem está de pé, vigie para que não caia, pois a palavra do Senhor diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Que o Senhor fale melhor ao coração de cada um. Fiquem em paz.